Eu sempre destaco nos meus vídeos de avaliação que o Volkswagen Nivus tem uma frente totalmente iluminada em LED. Não existe lâmpada halógena ou lâmpada incandescente. Mas muita gente fica na dúvida. Qual é a vantagem de uma frente iluminada em LED? É exatamente isso que a gente vai mostrar nesse vídeo. Nós vamos falar de iluminação, mais do que isso. Como são esses faróis na prática? Não só o nosso teste tradicional estático, mas também dinâmico, em várias situações. Será que funciona bem? Vamos descobrir agora. A assinatura luminosa é bastante marcante aqui no Volkswagen Nivus. Isso que vocês estão vendo é a luz de rodagem diurna e também a luz de lanterna. Aí temos o farol baixo, farol alto que são em outros refletores e lá embaixo nós temos o farol auxiliar também em LED. E olha só, a luz de pisca também em LED. Agora, se você tiver com o farol baixo ligado e os faróis auxiliares estiverem desligados, olha o que acontece quando você vira o volante para o lado. Primeiro para esse lado aqui e depois para o outro lado. Essa aqui é a iluminação de curva, né? Quando você chega num cruzamento, ele faz essa iluminação justamente para melhorar o campo visual. Iluminação estática aqui do Nivus Highline. Vamos começar pelo farol baixo, que tem ajuste de altura. Então a gente está trazendo aqui para o nível mais baixo do farol e esse aqui é o nível mais alto. Além do farol baixo, a gente também tem aqui o farol auxiliar. Quando a gente liga, dá para ver bem a diferença aqui, próximo ao carro, abrindo bastante o facho para a gente conseguir enxergar as partes laterais. Temos também aqui ó, o farol alto, e aí não existe área de sombra entre o farol baixo, o farol alto e até mesmo o farol auxiliar. Apenas uma região ali central um pouco mais iluminada, mas a iluminação é efetivamente muito boa. Agora, uma coisa legal nesse carro, ó, farol baixo, virou o volante para o lado direito, ele liga a luz do auxiliar do lado direito. Virou o volante para o lado esquerdo, ele liga a luz somente do lado esquerdo. Então essa luz de curva acaba ajudando bastante à noite. Mas com tudo aceso, o farol é elogiável. Agora a iluminação aqui numa área parcialmente iluminada. Só para ver a diferença, assim é sem o farol e aqui com o farol baixo ligado. Mesmo tendo uma iluminação parcial, o farol do Nivus sempre faz diferença. Então, nas áreas escuras, a gente consegue ver muito bem, como por exemplo aqui. Aí nós temos uma seção iluminada e depois novamente uma área escura. Então, a gente observa que o farol é bastante eficiente. Ó. Agora tem pessoas ali ao lado, vou até ligar o farol auxiliar aqui. Olha como ele destaca bem as pessoas caminhando. Esse farol totalmente iluminado em LED do Nivus é bastante eficiente, inclusive nessas situações urbanas, onde você não tem uma iluminação completa, mas tem alguma iluminação, ele sempre faz diferença. Agora, pegando aqui uma rodovia, que a gente pode entender como uma área semi-urbana, apesar de ser uma rodovia estadual, já é praticamente uma avenida e relativamente movimentada. Nós não temos iluminação direta na pista, mas existem iluminações nas laterais. Outra situação onde o farol do Volkswagen Nivus funciona muito bem. A gente tem uma visão aqui bastante boa da pista, dos limites de pista, e até mesmo dos refletivos, né? Muita gente chama isso aí de olho de gato, mas o nome certo é refletivo. Agora nós vamos pegar uma rodovia mesmo, rodovia Castelo Branco, que não tem nenhuma iluminação. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Aqui o acesso da rodovia, que tem zero de iluminação. Olha a diferença do farol auxiliar. Aqui só o farol baixo e aqui o farol auxiliar. Dá uma diferença bem grande na faixa que dá o limite da pista. Na hora que a gente usa o farol alto, a iluminação é digna de carro de categoria premium. Vou achar o farol aqui para não atrapalhar os outros motoristas. Mas a qualidade de iluminação desse farol, na categoria em que esse carro está inserido, a gente pode colocar como a melhor iluminação disponível. Agora pegando um acesso de retorno aqui da Castelo Branco, que é
muito escuro. Não existe nenhum ponto de iluminação nesse acesso. E passam carros de forma bastante esporádica. Vamos ver a qualidade de iluminação aqui, onde a gente vai ter um trecho aqui de mão dupla. Qualidade da iluminação do farol. A gente vê muito bem aí a faixa que divide a pista. Agora eu vou usar o farol alto aqui só para ver a diferença. A gente tem uma visão distante muito boa. Fica passando embaixo de uma ponte. Agora a gente começa a ter alguma iluminação aí nas laterais, mas não na pista. Novamente uma rotatória aqui não iluminada. E aqui vamos usar o farol alto, né? A qualidade desse farol alto. E aqui uma subida. A gente consegue enxergar toda a subida com o farol alto aqui do carro. E novamente, voltando aqui na rodovia, agora com o farol baixo. Qualidade de iluminação desse farol é efetivamente elogiável no Volkswagen Nivus, na versão Highline, que traz o farol auxiliar também totalmente em LED. Um acesso de saída da rodovia Castelo Branco. Olha a diferença que a gente tem aqui do farol baixo para o farol alto do carro. Nenhuma área de sombra na via, até mesmo onde os refletivos estão incompletos, em alguns momentos aqui da via, a gente percebe que a iluminação é muito boa. E quando a gente volta aqui para a área semi-urbana, mesmo com alguma iluminação na pista, a gente nota a diferença de iluminação do farol aí do Nivus. Só para a gente comparar, um carro ao lado com iluminação halógena, e olha como o farol do Nivus se destaca em relação ao farol halógeno, que a gente consegue ver bem a diferença dos dois conjuntos, né? O quanto o LED é muito mais eficiente do que a iluminação halógena. E qual o segredo desse farol totalmente iluminado em LED tão eficiente? Quando a gente olha de perto o farol baixo, por exemplo, você vai ver que você tem conjuntos diferentes de refletores. Então não é somente um LED, você tem um conjunto mais externo e um conjunto interno. É justamente essa junção que permite uma iluminação melhor. A mesma coisa acontece aqui no farol auxiliar. São 3 conjuntos de refletores. Cada conjunto de refletor tem um LED dedicado. Assim você consegue direcionar muito bem a luz. E aí não dá para você pegar um farol que não tem LED, trocar a lâmpada halógena por uma luz de LED e esperar que tenha a mesma qualidade de um farol que já vem full LED de fábrica. Isso é bastante importante vocês entenderem porque esta qualidade de iluminação, somente um farol totalmente iluminado em LED e projetado de fábrica para entregar esse resultado. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.